Boa noite, meus amigos, tudo bem? Quero trazer para vocês aqui de forma bem rápida, bem fácil, bem prático. Vou estar usando aqui o gráfico do índice futuro, tá? No período de 30 minutos, tá certo? E é uma regra de coloração que eu vou estar disponibilizando para vocês. Mas em base, como é que funciona? Ela se baseia na parte do inside bar. O que é o inside bar? Ele é um candle que é formado com as suas máximas e mínimas menores que as máximas e mínimas anteriores. Então observe que isso aqui é um inside bar, tá? A regra de coloração, ela simplesmente vai mostrar para nós se ele é um candle de inside bar comprador ou vendedor. Nesse caso aqui, então o fechamento foi menor que a abertura, então ele é vendedor, tá? E quando o fechamento é maior que a abertura, então ele é comprador, tá bom? Eu me baseio também com uma média de 21 períodos, tá? Eu vou colocar tudo do zero que a gente poder trabalhar juntos. No tipo exponencial, eu gosto de colocar ela na cor branca e espessura 2. Por que cor branca? Porque a gente vai adicionar aqui uma regra de coloração, tá? Então você vai adicionar uma regra de coloração do tipo 2MV padrão nas médias, tá bom? Feito isso, pronto, tá certinho, é isso que a gente precisa. Como que vai caracterizar a entrada, tá? A última coisa que falta você colocar aí é essa ferramenta aqui, ó, chamada de risco e ganho, tá? Então você vai configurar ela aí com a propriedade de 10 para 15, tá? Você pode colocar de 10 para 20, 10 para o que você quiser, mas a mais assertiva que eu tenho notado é de 10 para 15, tá? Então significa que quando você perder, você vai perder, por exemplo, 100 pontos. E quando você ganhar, você vai ganhar 150 pontos, tá bom? Isso te dá também uma expectativa matemática desde que seja maior que 50% de acerto. E realmente é maior do que 50% de acerto essa estratégia, tá bom? Feito isso, aqui o objetivo eu vou colocar ele tracejado, tá? Que é como eu gosto de colocar. Então, como que funciona, tá? A gente vai usar somente essas ferramentas aqui. E agora, a partir de agora, a gente só vai observar o quê? O candle ele fechou da cor vermelha, tá? Então, o que significa que é um inside bar negativo de venda, tá? E a nossa média, ela tá na cor vermelha também, caracterizando a nossa nosso segundo cheque, tá? Então, eu faço, quando eu vou fazer uma entrada, eu procuro no mínimo 3 da minha lista de checklist. Por exemplo, primeiro, é um inside bar? É. Então, beleza. O primeiro já está ok. Segundo, a média, a linha está vermelha, no caso dele ser um inside bar de venda, né? Ou está verde, no caso de ser um inside bar de compra. Então, nesse caso aqui, ela está vermelha e é um inside bar de venda. Então, ok. Então, já temos 2 oks. Falta o último. O quê? A média está caindo? Tá? Sim, a média está caindo. Então, caracterizaria para mim em uma tomada de posição, tá? Então, como que faria? Quando faltasse um segundo para finalizar e chegar esse próximo candle aqui, você colocaria uma ordem de venda a mercado com stop automaticamente na máxima do candle, tá bom? E automaticamente aqui a nossa ferramenta de risco e ganho vai colocar para você o seu stop, que seria nessa região aqui, e o seu alvo, que seria exatamente aqui. Observa que ele quase pega o alvo já no segundo candle, tá? Mas no terceiro você retoma ali de novo, porém bate no nosso alvo, tá legal? Se você quiser colocar ali talvez 1 para 4, ele vai já pegar ali a sua ordem, tá bom? Beleza? Deixa eu mostrar mais alguns exemplos aqui. Isso foi no dia de hoje, tá? Então, ó, vamos ver aqui mais no gráfico para trás. Aqui, por exemplo, ó, inside bar de venda, média caindo e média vermelha. Caracterizaria uma venda na mínima, no fechamento, perdão, e stop na máxima. Observa que o stop nem foi ameaçado, tá? E deu para nós aí um ganho de mais ou menos 300 pontos, vamos colocar assim, arredondando, né? Aqui, ó, uma venda também, tá? Aqui seria um pouquinho mais ousado. Eu, particularmente, não entraria por conta de que eu também observo o tamanho do meu stop. Então aqui te daria um stop de 500 pontos. E observa, é um sidebar vermelho, por exemplo, de venda? É. Só que a média, ela não está caindo, ela está lateral. Então já não seria uma tomada de posição. Deu certo? Deu. Mas a chance de dar errado, ela é maior
do que se você fizer o checklist inteiro. Então aqui você não entraria. Deu certo? Deu. Você pegou ali em torno de quase 800 pontos, tá? Então é importante você ver isso aí também, tá bom? Aqui no dia 14 não teve entrada, dia 13 não teve entrada, dia 12, observa, é um candle comprador, é um sidebar comprador, tá verde, ok. A média está subindo? Está, então segundo check. A média está verde? Está, beleza. O que eu particularmente faria? Olharia o tamanho do meu stop. Aqui ficaria um stop de 300 pontos, daria em torno de R$60 com o contrato. Para mim, fugiria do meu gerenciamento de risco. Então, eu não entraria, tá certo? Então, você precisa analisar isso aí. Então, você precisa colocar vários critérios para você poder entrar aqui no trade, tá? Mas, se você entrasse, teria dado aí um ganho de aproximadamente 451 pontos, tá? Daria quase em torno ali de R$100, né? Com o contrato. Aqui, observa, olha só, como é que fica o nosso stop. Aqui tem uma região que deu stop, tá? Então, ó, média caindo, média tá vermelha, inside bar negativo, beleza. Caracterizou a nossa entrada? Caracterizou. Então, a venda no fechamento, com stop na máxima e o alvo lá embaixo. E aqui foi um stop de 400 pontos, tá? Então, foi stopzinho de 400 pontos. Aqui, por exemplo, média caindo, média vermelha, inside bar verde. O que a gente precisaria fazer aqui? Nada. Porque tecnicamente, pela estratégia, você não entraria, tá? Mas quem foi ousado e entrou, teve um lucro aí, por exemplo, de 500 pontos, tá bom? Então, isso aí, essa média, esses critérios são para favorecer o trade, tá? Para favorecer que você ganhe mais vezes do que você perca. Mas se você quiser arriscar em todos, aí, ou por exemplo assim, meu gerenciamento de risco me permite perder R$500 por dia, R$100 por dia. E essa entrada aqui me deu uma entrada de 200 pontos, por exemplo. Nesse caso aqui seria uma de 400 pontos. Daria em torno aí de R$90, R$80 com um contrato. Opa, se a minha entrada, se eu tenho gerenciamento de risco grande, eu posso perder até R$200 por dia, opa, então posso talvez entrar, né? Ou vamos supor que pegar um exemplo aqui. O meu gerenciamento de risco me permite perder até no máximo 100 pontos por dia, né? Então aqui daria 200 pontos, então não posso perder. Porém, olha só, observa aqui, ó. Olha só, média caindo, aqui já teria ficado branco, tá? Só que olha só, olha o tamanho do seu stop aqui, tá? Então o seu stop seria de aproximadamente 130 pontos, que dá R$20, 25. Então se eu posso perder R$100 no dia, seria arriscado fazer esse trade? Seria. Mas observa, 25 pontos, se eu fizer mais outra entrada, eu ainda consigo entrar dentro do meu gerenciamento, não vou ter perdido o meu dia e posso ter colocado no bolso, por exemplo, aqui 200 pontos, né? Então seria um risco de 130 para um ganho de 190 pontos, tá? Então aí depende do seu gerenciamento de risco. Mas o que eu tenho observado é o quê? Média caindo na cor vermelha, se o inside bar for vermelho. Média subindo na cor verde, se o inside bar for verde, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo trazer algumas dicas de setups, porque quanto mais setups você tem, mais possibilidades você enxerga no mercado. Então, às vezes você está enxergando, por exemplo, assim, eu estou vendo aqui que ele fez aqui um pivô de baixa, rompeu o fundo e agora vai fazer um pullback e, por exemplo, e agora eu vou vender esperando com stop em cima e tal. Só que uma outra entrada sua, um outro setup seu, indicaria uma compra ali. Então, opa, tem alguma coisa errada. Um está indicando venda, outro está indicando compra. Então aí é o momento que você vai se resguardar do mercado e às vezes você vai evitar aquele seu stop desnecessário, beleza?